Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai ter uma aula agora de alterações do cariótipo. Então, claro que você precisa lembrar o que é o cariótipo, né? Que é quando você organiza os seus cromossomos metafásicos, ordena eles lá de 1 a 22 os pares e o par XY, né? No caso, quando é XX, mulher, quando é XY, homem, tudo bem? Então você tem um par de cromossomos 1, um par de cromossomos 2, 3 e assim por diante, né? Vocês aprenderam, tiveram aulinha disso, tranquilos. Agora, nós vamos ver as alterações cromossômicas, ou também chamadas de aberrações cromossômicas. Então vamos lá, dar uma olhada o que é isso. Quando que acontecem essas alterações, essas aberrações cromossômicas? Quando vão ser formados os gametas, tá? Então, é quando não tem a separação dos cromossomos, lá num processo chamado meiose, tá? Então a gente vai ter uma aula de mitose e meiose, e aí vocês vão entender que lá separa o cromossominho em dois. Às vezes acontece um erro, ó, aqui deveria ter separado os cromossomos, mas ele trouxe o cromossomo inteirinho aqui, ó. Tá vendo que os outros separou todos? Esse veio inteiro. Então aqui fica com um cromossomo a mais. Mesma coisa aqui, ó, era para ter separado, era para ter ido para o lado e um para o outro. Vieram dois. Então fica um a mais. Mas isso vocês vão entender um pouco melhor depois da aula de meiose. Tudo bem? Então vamos à primeira alteração aqui, que pode ser uma não disjunção completa lá na formação da meiose, ou um caso de poliespermia, ou seja, quando dois espermatozoides fecundam o mesmo óvulo. Tem gente que fala por aí, uma loucura, que quando dois espermatozoides fecundam o mesmo óvulo, nasce os gêmeos. Não tem absolutamente nada a ver. Né? Gêmeo é quando uma célula do zigoto se desgarrou e formou outro zigoto. É isso. Tá? Aqui, quando forma dois espermatozoides fecundam, o que acontece? O óvulo tem um grupo de cromossomos. O espermatozoide tem outro. Aí vem um terceiro espermatozoide. Então, de vez o ser 2N, que é o normal, que você estaria aqui, ó, a gente é 2N igual a 46, porque estão todos em parzinhos. Olha aqui, ó, tá? Estão em parzinhos. Olha o que acontece aqui, gente. Nessa aqui, você vai ter 3. Eles estão em trios. Então, ele é triploide. 3N, tá? Então, olha só que diferença. Esse caso, na maioria das vezes, não nasce o bebê, tá? Chega a formar o feto, mas acaba acontecendo aborto espontâneo, né? No próprio ultrassom, o médico consegue identificar isso, porque no ultrassom tem uma fenda aqui, que eles chamam de fenda nucal, ou translucência nucal, né? São muito raro os casos aqui de triploidia, tá? E aí, agora a gente vai ver as alterações em que um cromossomo está a mais. E a gente vai chamar isso de trissomia. Por quê? Ó, os cromossomos estão em parzinhos. Aí tem aqui que deveria estar em parzinho, está em trio. Então é uma trissomia, tá? Pessoal, a maioria dessas alterações cromossômicas, que eu vou falar daqui para frente, e a que eu acabei de falar, o bebê não nasce, tá? Boa parte das concepções na nossa espécie não vai para frente, tem um aborto espontâneo, tá? Então, algumas nascem e é o que a gente vai comentar agora, mas são poucas. Então, por exemplo, trissomia do 1, se tivesse 3 aqui, ó, normalmente não nasce. Trissomia do 2, não tem, não nasce. Então, os casos que nascem, a gente vai falar aqui, tá? A maioria dos outros não chega nem a nascer. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver aqui as trissomias.
Dá uma olhadinha aí nesse cariótipo. Vocês encontram alguma coisa diferente aí nesse cariótipo? Parzinho, 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 parzinho. Opa! Trissomia do 13. A minha caneta, ela escreve quando ela quer e não quer pensar o que será que acontece, hein? Vamos ver. Agora foi. Trissomia do 13, pessoal. Então, como é que a gente escreve isso? Né? Como é que explica? O indivíduo é 2N, ele é diploide, igual a 47. Por que é igual a 47? Conta os cromossomos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47. XX. Por quê, ó? XX, então, é uma mulher. Mas o certo seria 46, então tem um a mais. Quem que tem a mais? O 13. Aí você coloca mais 13. Eu realmente queria entender o que acontece com a minha caneta. Vamos lá. Então, essa síndrome em que tem a trissomia do 13, nós vamos chamar de síndrome de Patau. Tudo bem? Síndrome de Patau. Então, a síndrome de Patau tem uma ocorrência mais ou menos 1 a cada 10 mil nascidos, né? Então não é tão rara assim, mas olha aqui, ó, a maioria dos bebezinhos morre no primeiro mês, né? Como eu disse, a maior parte nem chega a nascer e dos que nascem, boa parte não consegue passar ali, por exemplo, do 6º mês de vida. Por quê? Principalmente porque tem cardiopatia congênita. O que é cardiopatia? Cardio, coração. Patia, uma patologia, uma doença. Tem problemas ali na formação do coração. Outra característica, polidactilia. O que é polidactilia? Poli, muitos. Dáctilos, dedos. Tem mais do que 5 dedos na mão. E a maioria deles tem o lábio leporino, tá? Não é que todo mundo que tem lábio leporino tem síndrome de Patau, não é isso. Mas quase todas as crianças com síndrome de Patau apresentam o lábio leporino, tá bom? Bom, vamos para outra síndrome agora. Olha aí, o que está diferente aí? Ih, esse aqui eu até esqueci de tirar, já estava marcado. Você claramente já viu aí, né? Trissomia do 18. Vamos escrever isso aqui? Vamos escrever? Então vamos. Quantos cromossomos tem? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47. Muito bem. 47. 47. XY ou XX? XY. XY. Portanto, é um homem. Mais 18. E é claro, ele é 2N. Como é que chama essa síndrome? Síndrome de Edwards, tá? Então, síndrome de Edwards mais 18, tá? Patau do 13, Edwards do 18. Ele é mais comum até nascimento do que a síndrome de Patau. Essa caneta está realmente me irritando, eu não sei o que está acontecendo. O que será que acontece? Alguém entende por que a caneta sensível ao toque para, às vezes, sujeira? Talvez. Ela é mais comum do que a síndrome de Patau. A taxa de sobrevivência também é maior, tá? Ela chega aí a uma sobrevivência de até 10% no primeiro ano de vida. Algumas pessoas chegam a ficar maiores, tá? Também tem problemas do coração, tá? Tem uma relação com microcefalia, o cérebro menor. Isso leva a problemas, tá, de desenvolvimento neurológico. E tem essa característica dos pés virados, tá? O pessoal até chamava de o síndrome de sereia, algo assim, tá? Essa, então, é uma outra síndrome que nós estudamos. Então, só para relembrar, síndrome de Patau, lembra do T aqui? 13, tá? Síndrome de Edwards, 18. E aí, vamos olhar agora essa outra síndrome. Olha aí,
que você encontra de diferente? O que está acontecendo aí de diferente? Vai, procura. Pensa aí. Muito bem, tá aqui, ó. Tá? Então nós temos uma trissomia do 21. Então vamos lá. 2N, né? Porque tudo o resto está em parzinhos, ele não é triploide nem haploide, igual 47, que você pode contar aí e ver que tem 47. Pessoal, quem não está acostumado aí com eu escrevendo na lousa, eu escrevo muito mal na lousa, minha letra é muito feia. E é claro que no computador não vai ficar melhor, né? Então, vamos lá, é o melhor que eu posso fazer aqui. Então, 47, XYXX. XY, então, é um homem, tá? Mais 21. Porque mostra que quem está a mais aqui? Cromossomo 21. Então, qual o nome dessa síndrome? Essa é uma das mais famosas de todas, é a síndrome de Down, né? Então, a síndrome de Down tem uma das características, essa inclinação aqui, ó, na faixa dos olhos e na ponte nasal, tá? Essa é uma característica bem típica da síndrome de Down. Antigamente era chamado de o síndrome de mongoloide, de mongol, tá? Porque a medicina olhava e falava que parecia ali com os mongóis, a tribo que tinha lá do Gengis Khan, etc. Com o tempo, mongoloide virou um xingamento. Então hoje a gente não fala de uma pessoa com síndrome de Down de mongoloide, a gente vai chamar uma pessoa com síndrome de Down ou trissomia do 21, tá? Outra característica, aqui na mão, eles têm uma linha que corta a mão toda, quase todos eles têm isso. E boa parte deles tem problema de miopia, tá? Uma miopia mais severa. O que acontece, gente? A síndrome de Down, ela é a síndrome mais frequente de todas essas que a gente vai falar. Então você provavelmente já deve ter vivido com pessoas com síndrome de Down. Eu já dei aula para alunos com síndrome de Down, inclusive tive que dar essa aula para um aluno com síndrome de Down. E assim, existem uma gama de diferenças entre todas essas pessoas, não só na síndrome de Down, as outras síndromes também, mas aqui é uma aula que a gente acaba simplificando bem a coisa, né, toda. Mas existe toda uma gama ali dentro e as pessoas com síndrome de Down são perfeitamente capazes, com o apoio, com a dedicação das pessoas ao redor e dele próprio, de conseguir seus méritos, sua vida, tá? Então, por exemplo, você tem aqui o primeiro caso do menino com síndrome de Down entrar numa universidade pública federal, né? O Calil ali já deve ter até se formado, né? Então, tem até um videozinho que em aula presencial eu costumo mostrar, mas por conta dos direitos autorais não vou conseguir. Se eu achar no YouTube, eu deixo linkado aqui nos comentários e também no Moodle, para você entender que as pessoas com síndrome de Down, elas têm algumas dificuldades, mas é totalmente possível o desenvolvimento, né? Então a gente precisa, na verdade, de respeitar, né, todos, não só com síndrome de Down, né, mas todos os seres humanos e não humanos, né? Todos os seres têm que ser respeitados. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula aqui, ó. Conta aí pra mim, quem está errado nesse aqui, ó? Vamos lá. Quem está errado aí, pessoal? Tem alguma coisa errada aí? Nada? Não encontrou nada errado? Encontrou sim, ó. É XX e é Y. Eita! Então vamos lá. É 2N, porque tem, né, todos os parzinhos. 47, se você contar, você vai ver que dá 47 cromossomos. X, Y. Você nem precisa colocar mais, porque você não sabe quem está mais, se é o X ou o Y. Então, essa síndrome é a síndrome de Klinefelter. Nome difícil aí, né? Klinefelter. A síndrome de Klinefelter, eles são homens, nascem com características masculinas, né? A presença do Y é o que vai determinar a característica masculina. E quais são as características básicas? Ginecomastia, tá? Que é a presença
de glândulas mamárias desenvolvidas, e hipogonadismo, as gônadas são menores. Eu vou passar rápido para o YouTube não dar ban aqui, tá? Então, a síndrome de Klinefelter é um cromossomo sexual a mais. Esses homens, na maioria dos casos, praticamente todos, são inférteis, tá? Tudo bem? Então, uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês é que essas síndromes todas que eu mostrei têm uma relação muito forte com a idade materna. Então, quanto mais velha a mulher é quando vai ter o filho, maior a chance de desenvolver essas trissomias. Do homem também, mas o homem é mais sutil do que a mulher. Então, mulheres com mais idade têm uma chance maior de ter o filho, a filha, com alguma trissomia. Ou aborto espontâneo, como eu já havia comentado. Beleza? Bom, agora a gente tem monossomia. O que é a monossomia? Está faltando um cromossomo. Está faltando um. Vamos dar uma olhada. Olha esse aí. O que está faltando? Está tudo bonitinho aqui. Está tudo bonitinho aqui. Tudo bonitinho aqui. Tudo bonitinho aqui. Opa! Opa! Só tem um X. Vamos escrever? 2N igual 45. Tem um a menos. X. Essa é a única monossomia que nasce, né, com uma frequência, e é chamado de síndrome de Turner, tá? Síndrome de Turner. Então, a síndrome de Turner, ela vai nascer mulheres, tá? A frequência que você tem uma ocorrência mais ou menos aí 1 a cada 10 mil nascimentos do sexo feminino, tá? Características: baixa estatura, o pescoço alado aqui, o tórax em escudo, que é o tórax um pouco mais proeminente, e cardiopatia. Muitas dessas meninas têm problemas de coração, tá? Essa é a síndrome de Turner, tá? E elas são inférteis, porque o ovário delas, na maioria das vezes, é o que a gente chama de formato de fita. O ovário dela não é formado como das mulheres que não têm essa síndrome, tá? Então, vamos lá. Recapitulando, rapidinho aqui, ó. Rapidinho as nossas síndromes todas. Bem rapidinho pra gente. Trissomia do 13, Patal. Trissomia do 18, Edwards. Trissomia do 21, síndrome de Down. Trissomia dos cromossomos sexuais, você vai chamar de Klinefelter, tá? E monossomia, só temos uma, é a síndrome de Turner. Tudo bem, pessoal? Essa é uma aula que é um pouco mais polêmica, né? Porque a gente está mexendo ali com as questões dos seres humanos, mas é uma aula interessante. Tem várias outras síndromes, mas essas são as mais comuns, né, que aparecem e que a gente estuda no ensino médio. Beleza, pessoal? O mais importante de tudo é conhecer e respeitar, né? Isso acho que é o fundamental para tudo na vida, né? A gente respeita e a gente vive para o bem, né? Tanto as pessoas para você para as pessoas. Beleza? Então, pessoal, um abração, até a próxima aula.